trago os detalhes. Maria, você viu que aumentou o salário mínimo? Eu vi, Sibeli, notícia boa, né? Notícia boa, só que claro, a gente sabe que a inflação subiu tanto que esse reajuste pode só no máximo cobrir essa inflação, né? Então o que a gente pensou? Nesse primeiro dia do ano, dia útil, digamos assim, né? A gente vai falar sobre isso e dar dicas também para que a pessoa que está nos assistindo agora consiga fazer render esse dinheiro. Opa, coisa boa. Então o Arles está ao vivo aqui com a gente e ele está como uma economista para dar essas dicas, então, para fazer esse dinheiro render um pouquinho mais, né, Sibeli? Dá para fazer render, Arles? A gente sabe que em Santa Catarina pode render um pouquinho mais. Explica pra gente por quê. Bom dia para você. Bom dia. É sim, Sibeli, Maria, bom dia para você, para quem está em casa acompanhando a gente. Começando o ano já falando de dinheiro, né? Impacta muita gente esse reajuste do salário mínimo que já está valendo em todo o país. R$ 1.212 é o novo valor que passa a vigorar, então, no salário mínimo a nível nacional. Mas será que esse dinheirinho a mais representa, de fato, um dinheiro sobrando? Afinal de contas, tudo tão caro, né? Tudo subindo, inflação. É o que a gente vai descobrir agora com a Ana Oliveira, que está aqui e vai responder as nossas principais dúvidas, né? Aquilo que a gente sempre quer saber. Esse dinheiro a mais, Ana, de fato, vai ser a mais, vai sobrar ou a inflação vai levar aí esse a mais do salário mínimo? Bom dia para você, bem-vindo ao SCC Meio Dia. Bom dia, obrigada, um feliz ano novo para nós. Então, na verdade, esse aumento, ele só repousa a inflação do período. Então, se a gente for calcular, inclusive, o percentual, ele só cobre a inflação, portanto, não há ganho real, né? A gente só está recuperando o poder de compra perdido em função da inflação do último ano. Agora, Ana, hoje o salário R$ 1.212 a nível nacional. É um valor que, de fato, cobre a despesa do trabalhador brasileiro? Existe um valor que a gente pode considerar como ideal aí no salário mínimo? Como é que está essa comparação entre o que a gente tem agora e o que deveria ser o ideal? Os especialistas, né, e as pesquisas mostram que o salário mínimo ele deveria estar entre 5 a 6 mil reais, para que a gente pudesse ter acesso a uma vida de conforto, com educação, com saúde, com tudo aquilo que a gente gostaria de ter para nós e para a nossa família. Ou seja, estamos ainda longe do ideal, mas isso não deve ser motivo para desanimar, né? Com certeza. Agora, Ana, muita gente vai ser impactada pelo novo salário mínimo, né? Beneficiários, INSS, esse dinheirinho que entra a mais, mas que vai ser agora, então, levado pela inflação. Começando o ano, Ana, falando de dinheiro, existe alguma receita, algum segredinho para o trabalhador brasileiro fazer sobrar, fazer render esse dinheiro a mais, guardar um pouquinho? Existe algum segredo que a gente já pode começar a colocar em prática nesses primeiros dias do ano? Existem dois pilares que a gente não pode esquecer durante toda a nossa vida para que a gente tenha prosperidade financeira, né? Um deles é a gente sempre buscar gerar mais renda. Então, mesmo que você esteja agora no salário mínimo, procure outras fontes de renda, renda extra, ou como é que você faz para ganhar mais de um salário mínimo, para aumentar realmente a entrada de dinheiro. Depois é cuidar bem do seu dinheiro. Então, muitas vezes a gente fica esperando entrar dinheiro para daí cuidar desse dinheiro, quando, na verdade, às vezes nos pequenos detalhes é que mora a nossa oportunidade de fazer sobrar. Então, o que a gente fala é, faça um diagnóstico, como se fosse um raio-x realmente detalhado, cirúrgico, de para onde vai o seu dinheiro. Até no cafezinho, sim, é importante, principalmente quando a gente fala em salário mínimo, todo real, é importante a gente saber para onde está indo. Depois desses 30 dias de diagnóstico, eu vou olhar para esses números e aí sim tomar decisões base à realidade, não base o que a gente chama de contabilidade mental, que é o que a gente pensa a respeito do nosso dinheiro e nem sempre é o que de fato acontece. Tem alguns estados, Santa Catarina é um deles, que também tem o salário mínimo regional. Santa Catarina ainda não decidiu, vai decidir lá em meados de março, mas de fato, para o trabalhador catarinense, esse salário mínimo regional, na prática, realmente funciona? Ele tem um valor a mais comparado ao mínimo nacional? Sim, tem um valor a mais, e aí é importante a gente cuidar com um comportamento que é muito comum quando a gente fala sobre dinheiro. Na medida que aumenta a renda, a gente aumenta o padrão. Então, a gente começa a gastar mais, ao invés de usar esse dinheiro a mais para investir, para realizar algum sonho. E uma pequena fração, a gente sempre gosta de trabalhar com proporção, né? Com percentual. Então, se você não consegue entrar no ideal, que os especialistas falam que é de 20% do que você recebe para os investimentos, começa com 5%, depois aumenta para 10%. O importante é você criar esse hábito de sempre que o dinheiro chega até você, você já reserva uma parte
para emergência e para realmente fazer esse dinheiro multiplicar e poder realizar sonhos, que é para isso que a gente realmente vive, trabalha e gera recurso, né? Uma boa dica para começar o ano, quinto dia útil já chegando aí, o primeiro salário então já dá para começar a colocar em prática, né? Já tira da frente e protege o dinheiro das suas próprias emoções. Isso aí, obrigado, viu, Ana, pelas informações. Começando o ano, então, com dicas, né, da economista Ana Oliveira aqui, porque dinheiro é um assunto que é pertinente a todo mundo, né, e ao trabalhador também, que trabalha aí de carteira assinada, vai ser diretamente impactado. Sibeli, para se ter uma ideia, mais de 50 milhões de trabalhadores no Brasil vão ser impactados aí por esse reajuste no salário mínimo. Desses 50 milhões, quase metade, 24 milhões, são beneficiários do INSS, aposentados, pensionistas. Então, vai se impactar para muita gente esse novo mínimo, mas tem que segurar, tem que conter, porque com a inflação aí tudo ficando mais caro, acompanhando esse aumento, também não é um dinheiro a mais. Então, planejamento é a dica aí da economista para a gente começar bem o ano, quinto dia útil chegando, já é uma boa oportunidade já para começar o ano diferente, em prática. Quem sabe em dezembro a gente já está muito melhor, né? Terminando o ano com mais prosperidade e para o ano que vem mais ainda, né? Tudo com planejamento, tudo anotadinho ali, a gente consegue conquistar aí o que todo mundo deseja. Sibeli, volto com